Talvez você esteja sentado na igreja e ouvindo seu pastor dizer o quão desapontado ele está com você e o resto das pessoas culpadas na congregação, porque você não serviu em um departamento da igreja esse ano ou não deu satisfação suficiente. Mas Deus está olhando para dentro do seu coração e Ele sabe que você fez o melhor que pôde. Talvez você tenha trabalhado demais este ano e não teve tempo de participar de um departamento da igreja. Talvez você tenha enfrentado problemas familiares ou talvez você simplesmente não tenha gostado do departamento em que serviu. Deus sabe o que estará acontecendo e Ele está satisfeito com você. Não se preocupe, pois Deus é fiel e irá recompensar todos os seus servos no tempo certo. Nesse vídeo, eu falo sobre 5 maneiras pelas quais a vergonha está prejudicando os crentes e a igreja. Mas antes, eu sou o presbítero Ronaldo, quero te convidar a deixar o seu gostei no vídeo, compartilhe com amigos e familiares e se inscreva no canal para que você seja notificado pelo YouTube assim que eu subir um vídeo novo. Amém? Culpa versus vergonha. Há uma diferença entre culpa, sentir mal pelo que fizemos, e vergonha, que é sentir-se mal por quem somos. A culpa, muitas vezes, uma suave convicção do Espírito Santo, pode nos motivar a mudar e tentar novamente. A vergonha nos leva ao desespero e à resignação e, por fim, nos faz desistir. A culpa é uma reação ao que fizemos. Por exemplo, eu pequei. Enquanto a vergonha é uma identificação com quem somos. Por exemplo, sou um pecador. Adão e Eva se sentiram culpados por seu pecado, desobediência a Deus e envergonhados de sua nudez, sua condição de pecadores diante de Deus. A vergonha é uma ferramenta de Satanás e pode às vezes se tornar uma ferramenta de outros cristãos para reprimir uma pessoa a fim de manipular suas ações. A convicção pelo Espírito Santo, por outro lado, é gentil e resulta em arrependimento e restauração do relacionamento do crente com Deus. Com uma distinção clara entre o que é convicção pelo Espírito Santo e o que é vergonha de nossa carne ou das ações carnais de outros, aqui estão 5 maneiras pelas quais a vergonha está prejudicando a igreja e os crentes. Primeiro, envergonhar outros obstrui a obra do Espírito Santo. Envergonhar uma pessoa para fazê-la servir, ser voluntária ou parar com seus caminhos pecaminosos é prejudicial e degradante para a pessoa como indivíduo. No entanto, as Escrituras nos dizem que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Uma vez que nos arrependemos, não temos motivo para culpa ou vergonha, porque a vergonha não vem de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O remorso pelo nosso pecado é um resultado direto da convicção do Espírito Santo em nossos corações. Assim, como você e eu não podemos expiar nossos pecados, precisamos da obra de Cristo na cruz para fazer isso, também não podemos fazer com que outra pessoa sinta pesar de seus pecados, precisamos permitir que o Espírito Santo faça isso. Embora seja nossa responsabilidade confrontar amorosamente o pecado dentro do corpo de Cristo, conforme Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 20, a chave para esse processo bíblico é a palavra amorosamente. O evangelista Billy Graham disse uma vez: é trabalho do Espírito Santo condenar. É trabalho de Deus julgar e meu trabalho é amar. A grande beleza sobre amar os outros crentes e incrédulos e deixar o Espírito Santo convencê-los de seus pecados é que o Espírito faz isso com bondade e gentileza. A vergonha não é legal. Culpar alguém do ministério também não é legal. É manipulação. Em vez de assumir o papel do Espírito Santo na vida de outra pessoa, culpá-la ou envergonhá-la para que se arrependa dos pecados ou se ofereça para servir, ore por sua paciência para deixar o Espírito Santo agir por conta própria e ore para que seu irmão esteja aberto à voz de Deus, não necessariamente a sua. Segundo, a vergonha afasta as pessoas do corpo de Cristo. Acreditamos que as pessoas frequentam a igreja porque veem algo nela do que gostam. Buscar a mudança geralmente vem depois de perceber o quanto eles estão envergonhados e o quanto seu estilo de vida não faz sentido. No entanto,
Essa percepção geralmente ocorre depois de ver algo atraente na igreja. Algo como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Eles procurarão fazer parte de nossa irmandade se souberem que encontrarão esperança, amor, aceitação e perdão entre nós. Quando você e eu desejamos viver como seguidor de Cristo, o Espírito Santo nos condenará quando nossas intenções não estiverem corretas, quando nosso comportamento não glorificar a Deus e quando comprometermos nossos valores e convicções bíblicas. Quando um descrente experimenta Deus batendo na porta de seu coração, ele busca resposta sobre Deus em uma comunidade onde é amado, aceito, guiado e exortado. Isso é o que a igreja deveria ser, um santuário para aqueles que buscam a Cristo, não um lugar de vergonha pessoal. Em Efésios no capítulo 4, versículos 29 ao 32, ilustra a maneira amorosa como os crentes devem falar e agir uns para com os outros. Pode dar graça aos que ouvem e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, por quem fostes selados para o dia da redenção. Que toda amargura, ira, raiva, clamor e calúnia sejam afastados de você, juntamente com toda malícia. Sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Essa instrução não permite vergonha, repreensão ou manipulação de outros crentes por meio de nossas palavras e ações. Em vez de tentar corrigir outros crentes, seja uma comunidade que se ame e deseja sinceramente edificar uns aos outros espiritualmente. Terceiro, a vergonha se concentra em nossos próprios esforços e fracassos para obter a aprovação de Deus. Em Efésios no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que somos salvos pela graça por meio da fé e mesmo essa fé não é nossa. Também é um dom de Deus. E nossa salvação não é resultado de nossas próprias boas obras, de modo que não podemos nos gabar de que a merecemos. A vanglória pertence somente a Cristo, que conquistou nossa salvação e a deu a nós pela fé. No entanto, em nossa ambição e desejo de sucesso, podemos nos culpar por nossos fracassos e nossa incapacidade de chegar a Deus por nosso próprio valor. Nesse caso, nossa vergonha de como nos apresentamos está enraizada em um foco próprio e em uma teologia inerrante que devemos realizar para ganhar a aprovação de Deus. Uma sólida convicção de pecado e remorso por ferir o coração de Deus deve nos trazer de volta a Ele, onde podemos confessar nossos pecados e receber a verdade de que nossa comunhão com o Salvador e Pai Celestial foi restaurada. À medida que nos esquecemos de nós mesmos e de nosso próprio sucesso ou fracasso, e nos concentramos no que Jesus fez por nós, a vergonha desaparecerá. E como estamos sempre cientes da graça de Jesus para conosco, podemos estender essa mesma graça para os outros. Quarto, viver com vergonha ou envergonhar outros crentes ignora o que Cristo realizou na cruz. Nosso sentimento de vergonha está muitas vezes ligado às nossas feridas do passado. Como você já foi envergonhado pode afetar a forma como você se vê como pessoa. Talvez tenham dito quando criança que você era inútil, preguiçoso ou estúpido. Talvez você tenha tido um pai que te disse que você nunca seria nada. Ou talvez sua mãe o tenha envergonhado por não ser um bom cristão. No entanto, a Bíblia assegura aos crentes que seu passado e rótulos passados é irrelevante quando estamos em um relacionamento com Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A vergonha não nos toca quando cremos e vivemos como uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando estamos em Cristo, Deus removeu nosso pecado até onde o Oriente está do Ocidente, conforme Salmos 103, verso 12. E, portanto, nem Satanás, nem nossa própria carne, nem qualquer outra pessoa tem o direito de trazê-lo de volta.
Embora seja bíblico confrontar um crente que está vivendo em pecado, conforme Mateus capítulo 18, versículo 15 e 16, como fazemos isso faz toda a diferença. As Escrituras ordenam: primeiro tira a trave de seus próprios olhos, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus capítulo 7, versículo 5. Há uma razão pela qual devemos confrontar amorosamente nossa irmã ou irmão que está em pecado. Quando falamos em amor, seremos ouvidos. Veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Quinto, a vergonha se recusa a reconhecer, a aceitar o que Jesus suportou em nosso favor. As Escrituras vai nos dizer que Jesus carregou nosso pecado e vergonha na cruz. Então, por que escolhemos continuar a carregá-lo nós mesmos ou empilhar sobre os outros? Isaías capítulo 53, versículo 3 ao 6, nos fala da vergonha que Jesus suportou em nosso favor. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. À medida que vivemos na novidade de vida que Jesus nos deu, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, podemos evitar que a vergonha tenha uma fortaleza sobre nós. E à medida que começamos a viver livres de vergonha, podemos evitar acumular essa vergonha nos outros também. Eu quero agradecer a você que permaneceu no vídeo até o final e que Deus em Cristo possa estar abençoando a sua vida, e até o nosso próximo vídeo, se o nosso bom Deus nos permitir. Até mais, nos vemos.